Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora Paula Iores, do PSDB. Vereadora Paula Iores, que é presidente da Comissão Temporária Especial de Enfrentamento da Violência e vai nos detalhar pautas dessa arrancada de trabalho da comissão. Vereadora Paula Iores, é uma honra tê-la conosco de volta aqui no De Frente com a Lei. Igualmente, Fábio, é muito bom estar aqui e ter a oportunidade de estar apresentando, né, para a população caxiense o trabalho que a gente está fazendo. Vereadora, eu lembro que já como nas coberturas, como jornalista da casa, nas últimas semanas a senhora fez a largada dos trabalhos, recebendo autoridades da Guarda Municipal, da Brigada Militar, fazendo, digamos assim, uma integração das principais autoridades que se envolvem com a segurança no município e da própria comissão. A partir disso, a comissão abriu uma rodada de visitações, inclusive a outras cidades, como, por exemplo, em Novo Hamburgo, um grupo de vereadores e assessorias liderado pela senhora foi conhecer o projeto de cercamento eletrônico em Novo Hamburgo. E por aí se sucedeu, quer dizer, vocês já têm um mapeamento e a partir de agora, então, o trabalho deverá ter sequência. Eu gostaria que a senhora recuperasse um pouco de como é que foi esse início de trabalho da Comissão de Enfrentamento da Violência e o que as pessoas podem esperar para a continuidade dessa atuação. Ok. Fábio, é importante que as pessoas compreendam, né, o que é essa comissão. Na casa, na Câmara de Vereadores, existem as comissões permanentes, são temáticas que tratam de temas, elas existem sempre. Nós propomos, né, foi proposta por mim, uma comissão especial, temporária, de enfrentamento da violência, em função justamente da bandeira, a qual eu venho, né, lutando, e para que a gente possa ter foco nesse assunto, que é o aumento da criminalidade em Caxias do Sul, a violência. Então, houve uma proposição para esta comissão. Eu e mais 5 vereadores integramos a comissão, né? O vereador Adilode Domênico, Alberto Meneguzzi, o Gustavo Toigo, o Neri, o Carteiro e o Paulo Périco. Então, nós 6 é que compomos a comissão, eu estou na presidência. Bem, a comissão, é importante que as pessoas entendam, ela tem 3 eixos, né? Ela tem o eixo o eixo número 1 se chama Integração das Forças de Segurança. O eixo número 2 é Participação da Sociedade Civil e de Entidades. E o eixo número 3 são as ações de prevenção. O conjunto de todas essas entidades, pessoas e forças é que darão, que compõem esse nosso trabalho. O enfrentamento da violência ele não se dá num único vetor, mas neste conjunto aqui. Então eu posso te dar em linhas gerais o que a gente está fazendo, né, por onde a gente começou. Bem, em relação o que nós estamos fazendo? Nós estamos visitando essas entidades de segurança, essas entidades civis e essas ações de prevenção, né? Nós estamos apresentando a comissão dizendo qual é o objetivo. Porque a gente quer, ao final desses 18 meses, que é o tempo que dura a comissão, apresentar proposições para o município, mas nós também queremos construir uma consciência na cidade de que a segurança somos todos nós. Nós precisamos evoluir do que nós temos hoje de um lado, eu vejo durante muitos anos, nós tivemos omissão dos nossos governantes nesse tema, omissão da sociedade, onde que ela só começa a entrar nesse tema quando acontece consigo, e eu sou exemplo disso, né? Ah, claro, tipo assim, ainda é uma situação muito distante, eu leio no noticiário, foi um amigo, foi um vizinho até que, opa, é um parente, daqui a pouco eu também vou morrer, quer dizer... Isso. Está acontecendo muito isso também, vereadora, em Caxias. E aí, assim, a gente sai da omissão e vai para o desespero, onde a gente vê muito nas redes sociais as pessoas que defendem a pena de morte, né, matarem praça pública e assim por diante, que a gente sabe que não é a solução. Vereadora, ilustrando um pouco o nosso bate-papo, recentemente as autoridades policiais divulgaram o primeiro trimestre em Caxias do Sul se encerra como um dos mais violentos
dos últimos anos, 31 assassinatos, 19% a mais em comparação com os primeiros 3 meses de 2016. E até agora a Polícia Civil esclareceu 11 desses 31 assassinatos do primeiro semestre. E as motivações variam muito. Evidente que cresceu o tráfico de drogas, o crime organizado, mas tem acontecido também aqueles crimes que a gente pode falar como domésticos. Feminicídio, homem que mata a mulher, ou a mulher que alega ter matado o marido em legítima defesa, brigas de bar, ou o sujeito, aquele comportamento mais sádico possível, muitas vezes vê dificuldades em praticar o assalto e mata por matar, policiais aposentados sendo mortos também. Quer dizer, é uma banalização do crime, vereador. Eu acho que aqui tu aborda vários aspectos, né, Fábio? A banalização da vida, né, ela está muito presente e, a meu ver, ela é fruto da impunidade, né? Nós quando eu falei anteriormente na questão da omissão, as duas omissões dos dois lados do poder, dos governantes e da sociedade, é porque nós precisamos, de fato, em algum momento, passar a olhar para a questão da segurança. Porque o que a gente vê? Né? Já vamos falar da violência doméstica, mas o que a gente vê? Fazem mais de 30 anos que não aumentam as vagas prisionais. Quando a gente defende a construção de presídios, não é porque a gente negligencia em relação às escolas. A gente precisa ter escolas também, precisa ter um olhar para a educação. É claro que sim, as duas coisas. Mas durante muito tempo ficamos num discurso de que presídio não deve ser falado. Foi ao longo do tempo, né, nós temos está claro que a máquina foi inchando, crescendo, né? Olha o nosso governo, ele não consegue mais pagar os salários. Por quê? Mais de 75% da arrecadação é folha de pagamento. Então foi mudando a forma como foram sendo formados os profissionais de segurança. Por exemplo, anteriormente a Brigada Militar tinha sempre cursos em formação. Quando se aposentava já tinha alguém para ocupar o espaço. Com o encarecimento da folha, isso parou de acontecer. Então agora a gente está vendo sucessivas, ano a ano, policiais se aposentando e não sendo substituídos. Então, nós temos hoje em Caxias um efetivo igual ao de 1995. Vereadora, né? a senhora, desculpa lhe interromper, a senhora traz um diagnóstico interessante. A partir de... com propriedade desses números e de toda essa situação e de alguns projetos com os quais vocês vêm tomando familiaridade, quando eu digo vocês, a senhora e os demais membros citados pela senhora da comissão, o que vocês pretendem propor? É evidente que a segurança pública não é tocada por vereadores, mas na medida que tem uma comissão constituída e que vocês agregam as autoridades, o que vocês pretendem propor para a Secretaria de Segurança do Estado, do município, a própria brigada que está com o efetivo defasado? Agora a senhora traz uma realidade que abrange a Polícia Civil a partir do IGP. O que vocês já... do IGP. O que vocês já cogitam aí? Esse contexto que eu vinha te dizendo, Fábio, só para não perder o raciocínio, é da impunidade. Tudo isso, sem investimento, né, gerou a impunidade, daí a questão do não dá nada. No aspecto, só para não perder o tema familiar, no aspecto da violência, do feminicídio, essas coisas, infelizmente, isso é mundial, não é nosso. A outra violência, ela é forte aqui. A violência com a mulher, ela é universal, é uma questão cultural, infelizmente. E aonde mais ocorre a violência é dentro de casa, né? Então, tem fatores ali que contribuem, né? Mas não está ligada exatamente à questão da impunidade. É uma questão cultural, né? Em relação a propostas, o que a gente pretende? É exatamente isso. A Câmara de Vereadores ela não tem esse papel. Agora, eu não posso admitir que nós estejamos vivendo, eu e os vereadores que nos acompanham, e eu tenho certeza que os demais que também não compõem a comissão, ninguém está mais suportando essa situação na nossa cidade. É verdade. O último cálculo que eu tinha feito, que nós tínhamos feito no gabinete, era de 36 mortes por 100 mil habitantes. Porto Alegre está 52 por 100 mil habitantes, São Paulo está menos de 8 por 100 mil habitantes. Então, nós, como representantes da população, que às vezes a população nem sabe bem de que nós não temos o que fazer, ela espera que a gente faça.
Então, nós temos, no mínimo, a responsabilidade de se interessar, de se envolver, né? Então, de forma prática, nós fizemos uma reunião específica a respeito do policiamento comunitário, que é uma demanda que foi trazida de forma muito intensa pelos bairros na audiência pública aqui provocada pela Comissão de Direitos Humanos, onde estávamos juntos, né? Foi o vereador Rodrigo Beltrão que organizou, mas estávamos juntos. Então, fizemos uma reunião sobre o policiamento comunitário, onde ouvimos a Secretaria de Segurança, qual era a sua posição, a Brigada Militar e a Associação de Bairros. Desta reunião, saímos com encaminhamento e já entregamos para o secretário Schirmer, quando esteve em Caxias, uma pauta de reivindicações. Todo mundo pede, se a gente não pedir, né, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente pediu o efetivo, nós pedimos, inclusive, o convênio com o policiamento comunitário, já foi assinado também, tem uma duração de 6 meses, mas era assim que já estava acontecendo. Também falamos na questão de bloqueadores de celular, né, para os presídios. Isso ficou uma decisão polêmica também, vereadora, a situação do bloqueamento de celulares. Teve uma decisão do Supremo lá que meio que desautorizou o bloqueamento do sinal de celular, aí depois o Estado tentou reverter. Quer dizer, até isso, né? Muitas vezes a interpretação legal indo de encontro ao interesse da segurança pública. O Supremo tá assustador ultimamente, né? Quando ele vota que um presidiário pode pedir né, indenização por estar sendo maltratado não maltratado, não está em condições, né, de que o presídio não oferece boas condições, ele pode pedir indenização para o Estado, e agora houve uma condenação aqui no Rio Grande do Sul também. E o que a gente diz das vítimas, né? O debate dos direitos humanos ele é sempre polêmico, é evidente que não vai deixar o cara numa situação de... É claro que não. Digamos assim, de total degradação, né? O cara está preso, mas também não vai matar o caraminho, como tem acontecido nessas rebeliões. Por isso que a gente defende que precisam ter novas vagas. Porque hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 7 mil detentos do semiaberto nas ruas. E não tem tornozeleira para todo mundo, então eles não estão sendo monitorados. Que tipo de mensagem o Estado passa? E aí começa a reincidência, né? Quer dizer, aquele período que ficou preso também não serviu para... a ideia da conscientização, da reinserção social. Não está. Por isso que quando a gente coloca, né, a construção de novas vagas, não é simplesmente pelo fato de encarcerar. Tem que ter novas vagas para poder... Existe uma legislação, que muita legislação está atrasada, está desatualizada, mas tem umas que existem e não estão sendo colocadas em práticas. Por exemplo, a triagem de presos. Já existe uma legislação no Brasil em que tu separa pelo tipo de criminalidade. Mas, sem vagas, tu bota todo mundo junto, né? Então fica incontrolável o sistema. O assunto é inesgotável, vereador, e nós estamos aqui chegando um pouco além do nosso tempo. Nossa. Eu lembro que no verão, quando aconteceram aquelas rebeliões nos presídios, saía um dado alarmante lá, que bem mais de 50% dos presos sequer tinham o transitado e julgado. Era aquelas prisões preventivas, que vai ao encontro do que a senhora estava falando, aí que entra misturam entra o IGP por causa da prova, né? E aí quer dizer, banaliza também o ato de prender, quer dizer... Fábio, então para aproveitar bem esse finalzinho... Nesse final, que aí eu vou lhe interromper, que começam a aparecer os seus contatos na tela, então aí eu vou dizer que realmente a senhora dê as suas considerações e aí já se despeça. Eu quero dizer que no eixo 2, então, a gente vai estar fazendo no dia 24 de abril um seminário que é A Segurança Somos Todos Nós. E a gente vai estar divulgando, né? E aí é importante que os ouvintes, que eu acredito que não haja um caxiense que não esteja interessado no tema segurança, né? Eu não quero que fiquem só preocupados, né? Tem que participar. Tem que participar. E teria muito mais para se falar, sem dúvida nenhuma. Mas sem dúvida a senhora lança no dia 24, já tem um horário, vereadora? 24 de abril, às 2h aqui na Câmara. Às 14 horas aqui na Câmara Municipal, dia 24 de abril, então mais uma reunião da Comissão Temporária de Enfrentamento da Violência, presidida pela vereadora Paula Iores, e a TV Câmara, nosso site institucional, dará toda a devida divulgação. Vereadora, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabamos de conversar então com a vereadora Paula Iores, do PSDB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.